Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vou meditar do versículo 1 até o versículo 13, que vai falar a respeito da perseguição à igreja, e Filipe prega em Samaria e fala também a respeito de Simão, o mágico. Então, a primeira coisa aí que nós devemos atentar é que este capítulo é uma sequência do capítulo anterior. O capítulo anterior, ele falou sobre a defesa de Estevão, quando Estevão foi levado diante do Sinédrio. Falsas testemunhas foram usadas para condenar a pessoa do diácono Estevão, e após o apedrejamento de Estevão, que está aí no finalzinho do capítulo 7, começa então o capítulo 8, dando prosseguimento à história da igreja. E como vocês podem ver, o versículo 58 ainda do capítulo anterior, do 7, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Por quê? Quem atirava a primeira pedra eram as testemunhas. As testemunhas, elas atiravam a primeira pedra na pessoa condenada. E, neste dia, essas testemunhas falsas, elas pegaram as suas vestes e colocaram nas mãos de Saulo. Saulo segurou as vestes dessas duas testemunhas, ou três, não sabemos. E pode ver que, prosseguindo o texto ainda, chega no final, que então, ajoelhando, clamou-se em alta voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com essas palavras, Estevão adormeceu, Estevão partiu para a eternidade. E logo em seguida, já no capítulo 8, e Saulo consentia na sua morte. Ponto. Pode ver que esta declaração está se referindo à morte de Estevão no capítulo 7. Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Lá no capítulo 22 ainda deste mesmo livro, Atos dos Apóstolos, Paulo, ele diz: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Então, Paulo diz aqui, ele repete, aí o próprio Paulo fala depois, lá no capítulo 22, versículo 20, que ele consentiu na morte de Estevão. Consentir aqui é aprovar, teve a aprovação de Saulo. Saulo, que posteriormente passaram a chamá-lo de Paulo, ele consentiu. O nome é o mesmo, não muda nada, porque Saulo vem do original hebraico, que é Shaul, e Paulus, que é o nome romano. Então, romano Paulus e Shaul, que é o nome hebraico. E diante dessa declaração aí, do início capítulo 8, que é o versículo 1, e Saulo consentia na sua morte, ponto. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, com a morte de Estevão, desencadeou-se o quê? Uma grande perseguição contra os cristãos que estavam em Jerusalém, com exceção dos apóstolos. Os apóstolos provavelmente teriam ficado quietos ali em Jerusalém, mas os demais foram dispersos.
E, prosseguindo o texto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, olha aí, por quê? Está falando lá no início que Saulo consentia na morte de Estevão. Prosseguindo, Saulo, porém, assolava, destruía, tentava destruir a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Então, aqueles que foram dispersos para fora de Jerusalém, eles não perderam tempo. Enquanto eles iam em direção a outros lugares, eles pregavam a palavra. Entre mentes aí, essa palavra entre mentes significa o seguinte: por esta razão, por esse motivo o quê? Da grande perseguição que começou em Jerusalém por parte de Saulo. Devido à grande perseguição que começou em Jerusalém por parte de Paulo ou Saulo, o que os judeus, os cristãos, judeus, claro, que foram dispersos, o que eles faziam? Eles iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Então, foram vários discípulos de Jesus. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os discípulos foram dispersos. E entre eles, pode ver aí no versículo 5, Filipe. Mas Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele foca somente a pessoa de Filipe. Com certeza, tinha mais discípulos que saíram e também anunciavam a palavra de Deus. Mas Lucas, ele focou a pessoa de Filipe, esse diácono também. Lembrando que o Estevão também era um dos 7 diáconos que foram escolhidos para servirem as viúvas, tanto as hebreias como as gregas, e estes homens agora sofreram essa perseguição. O Estevão foi morto e o Filipe, ele saindo de Jerusalém, ele desceu em direção à cidade de Samaria, e lá em Samaria, e ali ele não perdeu tempo, ele anunciava a Jesus de Nazaré. Eu creio que talvez Filipe, ele não tenha encontrado muita dificuldade em pregar o evangelho na região da Samaria. Por quê? Porque Jesus já havia preparado o coração destes samaritanos. Quando? Lá em João, no evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus chega ali na região da Samaria e ele começa a conversar com uma mulher ali no poço de Jacó, e no desenrolar da conversa, Jesus se apresenta para ela, e ela, entendendo que este homem era o Messias, foi até a cidade e anunciou. E toda a cidade, ela veio ouvir Jesus. E Jesus ficou ali 2 dias naquela região da Samaria. Então Jesus pregou o seu evangelho. E outra coisa, lá no texto do evangelho, não diz que Jesus tinha realizado grandes sinais. Não informa o texto que somente ele pregou a palavra do Senhor na região da Samaria. Então, o próprio Senhor Jesus já tinha preparado o terreno dos samaritanos. E agora, Filipe vai para lá, após essa grande perseguição. Quando ele chega lá, ele começa a anunciar a Cristo para aqueles homens. Se você ver aí, a referência está em João 4:1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, vamos lá para o texto, se bem que Jesus mesmo batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. E ele chegou até a Samaria, passou por ali, e ali ele anunciou o reino de Deus. E como Jesus já tinha preparado esse terreno, veja aí a sequência, aí, o versículo 6. As multidões atendiam, olha aí, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, Filipe,
ele desceu anunciando. Primeiro ele anunciava Jesus, pregava a palavra do Senhor, e após a palavra do Senhor ser pregada, as pessoas ouviam a pessoa de Filipe com atenção. Pode ver que a palavra aí, unânimes, com uma mente só, de comum acordo, com uma paixão. Olha aí, com uma mente, de comum acordo e com uma paixão, que significa esta palavra, de comum acordo, apaixonados ali, naquele momento, ouvindo a pessoa de Filipe pregar a Jesus, o Messias. E após eles ouvirem a palavra de Deus, darem atenção à palavra do Senhor, terem anunciado a Jesus, aquele que veio salvar o homem, veio libertar o homem da escravidão do pecado, após eles ouvirem a prédica de Filipe, diz aí que eles também viram o quê? Sinais que ele operava. Quem? Filipe operava sinais através da pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, agindo na vida de Filipe, operava o quê? Ele era um canal de bênção para aqueles samaritanos ali naquela região. Pois, olha aí o versículo 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Veja que após a pregação da palavra e eles terem dado ouvidos à voz, à pregação da palavra do Senhor através de Filipe, o que aconteceu? Espíritos imundos saíam, paralíticos andavam e coxos eram curados. E o 8 diz assim, houve grande alegria naquela cidade, naquela região ali da Samaria. Então, o evangelho, quando o evangelho é pregado, algo acontece. Pessoas são libertas, pessoas são curadas e também almas são salvas. O mais interessante é pregar o evangelho e salvar o homem do seu pecado, libertar o homem da sua condição miserável. Mas, no meio daqueles que creram, abraçaram a fé, abriram seus corações à palavra do Senhor, ouvindo atentamente a mensagem de Filipe, também havia aqueles que, com segundas intenções. Veja aí o 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Interessante é que a palavra grega para grande aqui é mega, uma mega pessoa, extremamente grande. E ele chamava a atenção, devido a quê? As mágicas que ele praticava. 10. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Interessante aqui, novamente, o termo grego é megale, tá aí, megale, que é grande, extremo, e outra coisa também ele usa theos, é grande poder de Deus, é theo megale, ou seja, grande de Deus, e usa também a palavra dunamis. Dunamis é poder, habilidade, força. O povo que via Simão, o mágico, eles diziam que estes milagres que eram feitos, ou essas coisas que ele fazia, era proveniente de Deus. Este homem é o poder de Deus, é o dunamis de Theo, e usa a palavra megre, grandes sinais, que ele fazia ali na região de Samaria, a ponto de iludir quem? Grandes e pequenos, todos eles davam ouvidos, o menor ao maior. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim
homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Veja bem, quando Filipe chegou em Samaria, ele começou a pregar o evangelho do reino, anunciar Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que liberta o homem do seu pecado, aquele que traz salvação ao homem. Muitos daqueles samaritanos, o que eles fizeram? Aceitaram a Cristo e, automaticamente, eles abandonaram Simão, deixaram Simão de lado. Quando Simão viu que ele estava perdendo pessoas, seguidores, claro, creio que o Simão tinha um grande número de seguidores. Quando ele viu que pessoas estavam deixando ele e seguindo Filipe, porque quando o poder de Deus chega, o poder das trevas tem que sair. E foi isso que aconteceu. Quando Filipe chegou anunciando o reino do Senhor, o reino de Deus, o reino das trevas, ele teve que bater em retirada. E foi isso que aconteceu. As pessoas deram ouvido a quem? A palavra do Senhor, a qual Filipe pregava. E aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágica. Então, muitas pessoas tinham aderido a ele. E agora, quando Filipe prega o evangelho, os samaritanos deram crédito a ele. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, Filipe levou as boas novas do evangelho a respeito do reino de Deus e da pessoa de Jesus, e também automaticamente eles foram batizados, assim como homens e mulheres. Quando Simão começou a perceber que os seus seguidores o estavam abandonando e indo atrás de Filipe, ele também abraçou a fé. E tendo sido batizado, o Simão acompanhava Filipe de perto, observando que, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Interessante é que esse Simão, parece que ele abraçou a fé, não no intuito de seguir a Jesus. Creio que ele abraçou a fé no intuito de querer levar vantagem, usando o evangelho para melhorar a sua condição. Até porque, neste exato momento, ele estava perdendo adeptos. Ele estava perdendo o quê? Seguidores. Então, o que nós podemos chegar à conclusão é o seguinte, é que Simão, ele foi convencido do poder sobrenatural exercido por Filipe. Ele foi convencido e não convertido. Ele foi convencido do poder sobrenatural exercido por Filipe e ele creu intelectualmente, sem se converter de fato. Então não houve uma conversão, não houve um arrependimento. Ele somente foi convencido a respeito dos sinais e maravilhas que ali eram operados através da pessoa de Filipe. Então, pode ver que até nos dias atuais nós vemos isso. Muitas pessoas, elas são atraídas a Jesus por causa do quê? Dos sinais, dos milagres, das maravilhas que são realizados. Eles querem as bênçãos do Senhor, mas eles não querem o abençoador. O abençoador é quem? É Jesus. E a maior dádiva é o abençoador. O Pai deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, nós temos que receber primeiro o quê? O abençoador, que é Jesus. Cura, milagres, isso aí é consequência da nossa aceitação. E o Simão aqui, o mágico, ele abraçou a fé só intelectualmente. Mas não houve uma mudança, não houve arrependimento, não houve mudança. Se no próximo vídeo eu vou continuar a meditar nesse texto, aí quando Pedro e João chegam em Samaria, a fala de Simão com a pessoa de Pedro, nós vamos chegar à conclusão que realmente não houve nenhuma mudança de vida por parte
de Simão. Pode ver também que eu lembro daquele fato dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. 10 foram curados. Somente um voltou para agradecer. O que eu chego à conclusão é que um realmente voltou para Jesus, para receber Jesus como seu Salvador. E os demais 9 só queriam o quê? Somente a bênção do Senhor. Eles queriam a bênção. Eles queriam serem curados. Mas o maior, que é o abençoador, que é Jesus, eles não queriam. Foram embora e não voltaram para agradecer. E no meio dos 10, claro, teve um somente que voltou para agradecer, para reconhecer realmente Jesus como seu Salvador. Então, durante a história, se repete esse quadro triste, é que muitas das pessoas, elas querem o quê? Receber bênçãos de Deus, mas receber o abençoador, aquele que pode salvar, que é Jesus, o nosso Salvador, as pessoas não querem. E digo mais, tem pessoas que abraçam a fé, o Evangelho, para levar vantagem. Através do Evangelho, eles se enriquecerem, a tirar proveito do Evangelho. Essas pessoas nunca conheceram o verdadeiro Evangelho de Cristo, que transforma o homem pecador. Que Deus em Cristo abençoe, e no próximo vídeo eu estarei dando continuidade aí, quando Pedro e João, eles vão para Samaria ver de perto o que estava acontecendo lá. Até lá, que Deus abençoe.